Os seres humanos que andaram em nosso planeta há milhares ou mesmo milhões de anos não tinham a mesma aparência que temos hoje. Aqueles que viverão milhões de anos depois de nós provavelmente não serão como imaginamos uma pessoa agora. Eles podem até acabar parecendo um pouco como caranguejos. Existe uma piada que diz que tudo vai parecer um caranguejo em algum momento, e realmente há um pouco de verdade nisso. Sim, esses crustáceos estão por toda parte ao nosso redor, mas não é disso que se trata. Até mesmo algumas outras criaturas estão de alguma forma se transformando neles. É algo que chamamos de carcinização, um processo em que a evolução percebeu que os caranguejos eram muito legais, então decidiu fazer outras criaturas semelhantes a eles. E isso já aconteceu pelo menos 5 vezes, em pelo menos 5 grupos diferentes de animais. Ok, de volta ao começo. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve a palavra caranguejo? Provavelmente imagina algo como um corpo achatado, curto, quadrado ou arredondado, uma cauda escondida e um abdômen na parte inferior. Então, basicamente, pensamos que é quando vemos esse tipo de corpo oval, mas não precisa ser. Quase 10 milhões de anos atrás, na costa do que hoje conhecemos como Nova Zelândia, havia um animal espinhoso com pernas longas e garras vagando em busca de comida. Nada de especial à primeira vista, todos os animais fazem isso, especialmente os caranguejos. Mas aqui estamos falando de um antigo ancestral dos atuais, o Paralomes debodeorum. Os cientistas encontraram apenas um fóssil, então não há tantas informações sobre o animal. Mas sabemos que tinha um corpo do tamanho de uma bola de beisebol, com uma carapaça redonda e pontiaguda. Os especialistas acham que vivia em águas profundas e frias, com base nos hábitos dos caranguejos rei de hoje. E se você visse um desses caras antigos, provavelmente pensaria que estaria olhando para um caranguejo. Mas não seria o caso, porque ele fazia parte de um tipo diferente, chamado Anomura, um grande grupo de crustáceos com muitos falsos caranguejos, como o dos coqueiros e o porcelana. Bem, eles parecem divertidos e pacíficos, certo? Não. Todos evoluíram de crustáceos com corpos e caudas longos, semelhantes a uma lagosta ou camarão, e por alguma razão começaram a parecer caranguejos. É como aquela garota popular da escola, todo mundo quer se vestir exatamente como ela. Esses animais ficaram com ciúmes dos amigos ou o quê? Parece que é tudo uma questão de flexibilidade. Nós rastreamos essas criaturas que se parecem com caranguejos por volta de 365 milhões de anos atrás. Estamos falando dos primeiros crustáceos decápodes, como essa coisa chamada Paleopalemon. O nome decápodes é por causa de seus 10 pés. O grupo inclui lagostas, lagostins, camarões e caranguejos, reais e falsos. O Paleopalemon é o mais antigo decápode conhecido e que se parece com uma lagosta. Provavelmente passou a vida andando pelo fundo do mar, assim como fazem as lagostas modernas. Há 260 milhões de anos, os decápodes se dividiram em 2 grupos, os verdadeiros caranguejos e os falsos. O verdadeiro mais antigo apareceu há 185 milhões de anos. A mais antiga família dos falsos é 15 milhões de anos mais velha e mais parecida com a lagosta. Mas a evolução aproximou os 2 grupos da forma como vemos hoje. O zoólogo Lancelot Alexander Borradaile foi um dos primeiros a perceber que todas essas criaturas estavam ficando um pouco caranguejadas. Ele criou o nome carcinização em 1916 e tentou descrever como isso aconteceu. Assim, uma lagosta tem uma longa cauda que, com o passar dos anos, ficou mais curta e meio que presa sob o corpo. A parte frontal estreita, a carapaça, foi ficando mais achatada e larga até adquirir a aparência de caranguejo. E essa forma possivelmente melhora a mobilidade. O corpo mais redondo e plano permite que essas criaturas corram, caminhem, nadem e se enterrem quando necessário, e tudo isso com bastante eficiência. Algumas podem até subir em árvores. Cara, nunca mais vou usar minha rede em praias tropicais deslumbrantes. Ok, vamos começar tudo de novo. Eu nunca mais vou sonhar em fazer isso. E aqueles animais com uma forma mais parecida com um camarão ou lagosta só podem nadar, cavar ou se espalhar pelo fundo do mar. Outra teoria diz que essa é uma boa maneira de evitar com mais eficiência predadores, já que sem cauda longa há menos pontos fracos. Melhor ainda, esses bichos perderam partes vulneráveis que alguns predadores famintos poderiam agarrar. Além disso, podiam se esconder em lugares com os quais as lagostas só poderiam sonhar, sem contar a capacidade de andar de lado. Talvez isso tenha ajudado os caranguejos a se moverem mais rápido do que outros animais semelhantes? Eles se espalharam por todo o mundo simultaneamente. Basicamente, podem visitar mais lugares, fazer mais coisas, fugir de predadores e se esconder melhor.
Não é de admirar que todos quisessem ser como essas criaturas, mas nem todo mundo conseguia. Às vezes, isso simplesmente não dá certo, não importa o que se tente. Portanto, houve casos em que alguns crustáceos perderam o corpo de caranguejo com o tempo. Sim, foi algo chamado descarcinização. Coisas assim aconteceram com os de verdade. Um bom exemplo é o caranguejo-sapo. Admita, você meio que espera que ele pule e coache quando o vir. Ou que tal um lindo Caliximaera perplexa, que viveu entre 95 milhões e 90 milhões de anos atrás. Você pensaria que estava olhando para um caranguejo, mas algumas coisas eram diferentes. Os membros dianteiros tinham a forma de remos, e veja como os olhos eram grandes, e além disso, não estavam em hastes como em outros caranguejos comuns. Parece que ele está dando aquele olhar de cachorrinho, você sabe, aquele para o qual não consegue dizer não. E alguns cientistas acreditam que esse comportamento pode ter algo a ver com a capacidade de colonizar facilmente novos habitats e se dividir em muitas novas espécies. Quero dizer, os caranguejos estão por toda parte. Além disso, existem milhares de espécies. Mas piadas à parte, provavelmente não podemos nos transformar neles. Pode parecer assustador como tantos animais estão fazendo isso, mas isso acontece apenas dentro da família dos crustáceos. Não temos nenhuma evidência de que outras espécies também estejam ficando similares a eles, ainda. Coisas semelhantes têm acontecido com outras criaturas vivas. Você pode ver linhagens intimamente relacionadas evoluindo e depois se diversificando em regiões completamente diferentes, às vezes até em continentes. Por exemplo, mamíferos. Há dois grandes grupos aqui, espalhados pelo mundo. Os marsupiais são aqueles com bolsa e que dão à luz seus filhotes minúsculos e fofos. E os placentários, esse grupo inclui os humanos. Ambos têm um ancestral comum de mais de 100 milhões de anos atrás. Era como se a mãe natureza fizesse um experimento isolando esses tipos para ver o que aconteceria com seus corpos. Assim, existem duas versões diferentes de ratos, toupeiras, tamanduás, planadores e gatos, uma para cada um desses grupos. Não apenas o corpo, mas também os órgãos e o restante das estruturas evoluem independentemente aqui. Temos olhos de câmera complexos com retina, íris e lente, assim como os polvos e lulas, embora não sejam nossos parentes. Até as moléculas evoluem independentemente na fascinante árvore da vida. Aquelas em nossos olhos que nos permitem ver também evoluíram nas águas-vivas. Se isso acontece em nosso planeta, talvez ocorra em outro lugar do universo ao mesmo tempo. Quem sabe existam criaturas que não pareceriam bizarras para nós, mesmo que seja difícil imaginá-las todas bonitas e não tão assustadoras. Talvez elas estejam se desenvolvendo de maneira semelhante à nossa e sejam mais familiares do que esperávamos. Ou talvez sejam apenas caranguejos gigantes.